Caríssimos amigos, caríssimos filhos protegidos do Padre Pio, devotos do Padre Pio, estamos aqui novamente. Eu estou com uma preocupação que vocês não fazem ideia. Eu estou cada dia dormindo menos. Cada dia dormindo menos. Vai falar, mas por quê? Você está com insônia, está com muita dívida? Não, não é isso. Eu estou com muito comentário para ler nessa. Isso aí para mim é uma alegria. É uma delícia ler os comentários, até porque os comentários, alguns inclusive pedem esclarecimentos, outros fazem perguntas pelas quais eu vi que eu não expliquei direito, outros criticam, e muitas vezes com razão, outras vezes não. Tem gente que entra às vezes só para malhar, etc. Mas não interessa, nós queremos reunir aqui os filhos e devotos do Padre Pio. É isso que nós queremos. Queremos falar do Padre Pio. Está acabado de dar as orientações, das devoções dele e tudo mais, né? Mas com isso cada vez eu durmo menos, porque eu preciso ler, eu preciso ler os comentários. Os comentários são incríveis. A gente começa a ler, daí a pouco já passou uma hora e meia. Um ou outro que eu tenho possibilidade de responder, respondo. Nem todos eu consigo responder. E aí a equipe da Associação Regina Fidei vai respondendo e tudo mais. Porque, infelizmente, nós estamos super sobrecarregados porque há mais trabalho do que operários para essa obra, né? Mas vamos crescer. Com a sua ajuda, nós vamos crescer. E para começar, pela sua ajuda, eu vou pedir para você dar um like, para você compartilhar com amigos e para você se inscrever para poder ter e acionar o sininho para poder ter o seu nome incluído e os seus pedidos na Santa Missa da próxima quinta-feira. E vocês vão ver que esse meu alerta aqui tem tudo a ver com o material que eu vou ler sobre o Padre Pio, que é lindo, escrito pelo Capuchinho Verdi, que é um contemporâneo da época dele, e também retirado daquele livro. Muita gente tem me perguntado, você fala tão rápido o nome do livro que a gente não sabe. Então hoje, além de falar devagar o livro, eu ainda vou fazer uma propaganda grátis para a Estante Virtual, que é uma livraria dessas, que é um site que tem vários sebos, livros antigos, que a gente não encontra na livraria, a gente encontra lá. E o livro chama O Santo do Terceiro Milênio, de Olivo Cesca, C-E-S-C-A, Cesca, pronto. Agora falei devagar, todo mundo teve tempo de anotar. Quem quiser comprar um livro bom, muito bom. Mas temos aqui atrás aí, que vocês estão vendo, centenas de livros do Padre Pio para ler. Não é brincadeira, mas é bom, porque a cada vez a gente vai descobrindo um aspecto diferente do Padre Pio. O Padre Pio é como uma espécie de arco-íris, uma espécie de caleidoscópio. Caleidoscópio, os mais antigos sabem o que é, né? Eu não sei se os mais jovens usam caleidoscópio. Outro dia eu perguntei para meus filhos, não sei o que é, tá. Fiquei meio assim, mas era a gente fazia um tubo, colocava um triângulo de espelhos, né? E colocava pedrinhas coloridas lá dentro. E na medida que a gente ia virando, aquilo ali ia se formando, ia fazendo formatos, um mais bonito que o outro, combinação de cores. Eu diria que o Padre Pio é assim. Aliás, o caleidoscópio é muito parecido com as rosáceas, com os vitrais das igrejas, das catedrais europeias, né? O Padre Pio é assim também. Se eu ficar diante de uma catedral europeia, olhando o vitral, com o sol que entra pelo vitral, eu tenho tanta coisa ali que é uma verdadeira meditação, né? Vamos então meditar olhando esse verdadeiro vitral, esse caleidoscópio maravilhoso que é o nosso Santo Padre Pio, que cada dia nos dá um exemplo, nos dá uma graça, nos traz uma maravilha. E hoje eu espero que essa maravilha os una ainda mais ao Padre Pio. Padre Pio, nós vamos falar sobre uma pergunta que fazia o Capuchinho Verdi, que dizia: como definir o Padre Pio? Aliás, o Padre Pio mesmo falava a si mesmo: eu sou um mistério, né? Em várias ocasiões dizia: eu sou um mistério. Mas os que estudavam o Padre Pio, que contemplavam o Padre Pio, né? Porque é praticamente uma contemplação, tentavam, assim como eu vou ler aqui, como diz aqui o Capuchinho Verdi, definir. Então, como definir o Padre Pio?
como estigmatizado de Pietreutina, né? Durante muito tempo, quando eu era criança, eu ouvi dizer: ah, tem um padre que tem estigmas na Itália, mais nada, né? Então era a definição que se dava. O padre estigmatizado, ele continua como o confessor de San Giovanni Rotondo. Meu Deus, ele era confessor. Outro dia eu estava até me perguntando, será que na igreja de San Giovanni Rotondo outros padres sentavam na confissão, mas não por tibieza da parte deles, não é que todo mundo que ia lá ia para se conversar com o Padre Pio. Devia ser uma coisa tremenda, né? Eu provavelmente, é claro que eles atendiam em confissão quem pedisse, mas provavelmente a concorrência era muito desleal dos confessionários, né? Bom, como pode se imaginar o Padre Pio? O confessor, então já falei, o padre das longas missas, as longas missas que as pessoas não viam passar e que todo dia enchiam, todo dia de madrugada, né? O consolador dos sofredores, ele era consolador dos sofredores. Aquela própria obra maravilhosa daquele hospital que ele fez, que durante muito tempo foi uma obra, um hospital de referência na Itália, não sei se ainda hoje é, que é a obra do Sollievo e della Sofferenza. Ele fez aquilo porque ele dizia: quando terminar a guerra, nós teremos muitas pessoas doentes, amputadas, aleijadas, etc. Eu preciso ter um hospital para receber essa gente, porque essa gente vai ser gente pobre. E ele fez com isso um dos hospitais mais espetaculares da Itália, né? E os governos, não vou falar do nosso, não, dos governos por aí não conseguem fazer, com tanto dinheiro de impostos, não conseguem fazer um hospital. Por quê? Porque o Padre Pio tinha amor a Deus, tinha caridade, tinha amor ao próximo. E os governos, infelizmente, não têm nada disso. Bom, mas eu não vou politizar essa nossa conversa aqui. Vamos falar do Padre Pio, que é muito mais gostoso. Ele era o padre consolador dos sofredores. Todas essas definições são válidas, diz o Capuchinho. Mas a que melhor o qualifica é a de homem de oração. Homem de oração. O Padre Pio dizia: quero ser apenas um frade que reza. Olha que coisa linda. Quero ser apenas um frade que reza. Ele não quer ser o confessor, o sacerdote celebrando missa, ou estigmatizado. Eu quero ser apenas um frade que reza. Se ele dava, com todos esses milagres, essas graças que ele recebia, se ele dava esse valor para a oração, meu Deus do céu, quem não estiver valorizando a oração, faça um exame de consciência, começa a rezar aos pouquinhos pelo menos. Cada dia um pouquinho mais, tal, né? Oprimido pelo peso de todos aqueles pelos quais se oferecera como vítima, reza e convida a rezar incessantemente. Perdão. Olha só que interessante. Ele se oferecia como vítima a nosso Senhor Jesus Cristo por aqueles que ele precisava corrigir, que sofria de uma doença, de um vício, de um pecado, né? Tem muitos casos, por exemplo, no século XIX havia um caso de um grande pecador francês. Eu não vou entrar nos detalhes em dar o nome dele, não. Eu tenho tudo isso aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. De que ele não conseguia vencer seus pecados, E havia perto de Paris um convento de freiras que se ofereciam como vítimas expiatórias pelos pecadores. E um dia um padre que confessava esse homem que não conseguia abandonar o vício, disse para ele: vai num convento tal, entrega esse bilhete para a Madre Superiora e ela vai determinar uma freira que vai trocar com as suas dores e as suas dificuldades, ela vai passar a assumir isso. E os problemas dele eram relativos à castidade, eram coisas tremendas. Ele foi até o convento e ele pensou: meu Deus, eu estou de olho no relógio, fica tranquilo aqui, pessoal. Meu Deus, eu vou pedir para uma freira sofrer as tentações que eu sofro, que são as mais sórdidas possíveis, porque eu não sou homem para lutar contra elas. Mas, quando deu 6 horas, tocou o sino, e a freira, que havia sido designada para sofrer por ele como vítima expiatória, começou a rezar por ele, e ele sentiu passar todas as tentações. Que coisa linda,
Que coisa terrível. Vítima expiatória. Alguém se ofereceu por ele. Você também. Você muitas vezes pensa, poxa, me acontece tanta coisa boa na vida, ou comigo, ou com meus filhos, ou com a minha família, meu marido. Pensem que pode ser que alguma alma sofreu por aquilo, que alguma alma fez expiações para que você tivesse. E essas almas, em geral, estão nos conventos de clausura, nos conventos de regra estrita, né? E o Padre Pio era uma dessas vítimas expiatórias. Ele se oferecia como vítima pelos pecados de todos. E para isso, ele convidava a rezar incessantemente. Não é todo mundo que tem vocação para ser vítima expiatória. Não é todo mundo que deve fazer esse pedido a Deus. Né? Mas as pessoas que têm vocação para isso são inspiradas por Deus. A oração, observa ainda o Capuchinho Verde, era a chave da sua existência, o centro de sua gravidade. Olha que bonito, a chave da existência, o centro da gravidade, do seu apostolado, a atividade básica do seu dia e de grande parte da noite. É a oração. Então não é tudo aquilo que se falou antes. Na igreja, ajoelhado diante do crucifixo, ajoelhado diante do sacrário, ou de Nossa Senhora, ou no altar, ou na sua pequenina cela, ou passando pelos corredores. Ele estava sempre rezando, caminhando no jardim, com as mãos recolhidas nas mangas do hábito. Aqui os franciscanos, enfim, as ordens que os padres têm um hábito que tem uma manga larga assim, eles andam, acho que vários viram em filmes pelo menos, ou pessoalmente, os padres andarem assim, né? Ele andava assim, então com as mãos recolhidas nas mangas do hábito, ou desfiando as contas do rosário, preso ao cordão franciscano. Seu vasto e único mundo era Deus. E dentro desse mundo, tudo se transformava em oração. Tudo. Tudo era oração. Claro, se ele está atendendo bem uma pessoa com sorriso, com bondade, aquilo é uma oração. Mas tem que ser oferecida para Deus. E você pode fazer logo de manhã. Pedir a Deus que tome todos os atos seus, bons, evidentemente. Os atos bons, aquilo que você faz de bem, aquilo que você faz com esforço, trabalhar para sustentar a família, que tome aquilo como oração. E você vai estar rezando o dia inteiro. Olha só, quanta gente sofre aí à toa, depois sofreu, foi no médico, arrebentou-se, ficou com dor nas costas, dor de cabeça, esqueceu de oferecer? Que pena! Tudo isso aí podia ter valido como oração, né? Esqueceu, agora já era, sofreu a dor, toma um remédio e não chora. Bom, oração era o confessionário, oração era o altar, oração eram as cartas que escrevia. Olha só, eu aqui estou fazendo esse trabalho, estou fazendo uma oração, né? E você, quando compartilha, está fazendo uma oração. Você está compartilhando com outro. Você está convidando o outro a conhecer o nosso canal, a se inscrever, a entrar no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Isso é uma oração, né? As cartas que escrevia, portanto, aconselhando. As conversas íntimas. Muita gente procurava o Padre Pio para pedir conselhos, etc. O descanso ele transformava em oração. Os sofrimentos, nós acabamos de falar, né? Quanto sofrimento a gente tem todo dia. Sofrimento bobo, sofrimento. Às vezes é um sofrimento assim, eu comi uma comida que não gostei. Oferece para Nossa Senhora como um sofrimento, como uma expiação dos pecados, né? Tenho que aguentar um camarada chato, um tipo aí que, nossa, não aguento mais ele. Ele vem toda hora me visitar. Oferece, não tem jeito. Tem que me reunir com um outro cliente que é insuportável. Oferece. Sofrimento, oração, expiação. O pouco que lia... olha essa coisa que impressionante. Ele não lia jornal, não ouvia rádio, não via televisão. Já havia televisão naquela época, né? E a gente vê que já estava começando a entrar a televisão nos mosteiros. Bom... Eu me lembro quando eu era pequeno,
e entrava numa casa paroquial, num mosteiro, eu ficava meio assustado. Puxa, aqui tem televisão. Hoje em dia, infelizmente, a televisão quase que faz parte da programação de muitas casas religiosas. Não deveria ser, né? Não deveria ser. O pouco que lia se convertia logo em oração. Era a fonte maior de sua alegria. E aqui vem uma frase do Padre Pio linda. Apenas começo a rezar, eu sinto o coração invadido por uma viva chama de amor. É uma chama delicada, muito doce, que consome sem doer. Sinto que minha alma se perde em Deus. Que coisa fantástica. Mais que um homem de oração, completa Verdi, ele era um homem feito de oração. Ele não era um homem que rezava, ele era feito de oração. Maior elogio aí que se possa dar a alguém é impossível, impossível. Talvez seja possível, mas como eu gostaria de receber um elogio desse naipe, ainda que fosse a propósito de alguma outra coisa. Então, amigos, vamos rezar Padre Pio para que ele também nos faça homens de oração, para que ele também nos faça feitos de oração. Hoje ele está no coração de Deus, hoje ele está no paraíso, hoje ele é toda oração, porque ele está no céu, na alegria eterna. Pedir a ele que olhe para a terra, que nos ajude a sofrer, nos ajude a expiar nossos pecados, que nos ajude a nos arrepender e que nos ajude a cada vez estar mais unidos a ele e a fazer mais por ele. Vamos fazer o nosso quinhãozinho pelo Padre Pio. Aí está, pessoal. Me despeço, pedindo ao Santo Padre Pio que abençoe a todos, a você, a vocês que estão nos assistindo e a mim também, para que nós possamos continuar nosso canal, possamos crescer bastante e fazer muito bem para as almas. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Apostolica Ecclesia